Tire essa mulher daqui agora. A voz cortou o salão como uma lâmina. Todos olharam para Isabela, a faxineira de 30 anos congelada ao lado da mesa de Natal. Uma menina de 8 anos segurava sua mão. Vovó, a Isa vai jantar com a gente. Helena chorou. Os convidados riram. Alto, cruel. Querida, empregada não senta à mesa, uma mulher disse com desprezo. Isabela sentiu a humilhação queimar. Suas mãos tremiam. Ela ia soltar a mão de Helena e correr. Mas então, Gabriel Almeida se levantou. O milionário viúvo, dono daquela mansão, olhou para cada pessoa na sala. E o que ele disse nos próximos segundos mudou tudo. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. O salão brilhava sob a luz dourada do lustre de cristal. A mesa comprida estava impecável, decorada com arranjos de flores vermelhas e brancas, velas perfumadas, guardanapos de linho bordados à mão. Cada detalhe gritava riqueza, sofisticação, perfeição. Os convidados conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos, joias cintilando nos pescoços e punhos das mulheres. Era a ceia de Natal na mansão dos Almeida, e tudo precisava ser impecável. Isabela Santos, 30 anos, observava tudo pela fresta da porta da cozinha. Seus dedos apertavam nervosamente o pano de prato que segurava. Ela tinha passado o dia inteiro preparando aquele momento. Limpou cada centímetro do piso de mármore até que brilhasse como espelho. Poliu cada taça de cristal. Ajustou cada cadeira na posição exata. Suas costas doíam, seus pés latejavam dentro dos sapatos simples e gastos. Mas era Natal na mansão dos Almeida e ela sabia que tudo precisava ser perfeito. 6 meses. Havia 6 meses que Isabela trabalhava ali. 6 meses desde que conseguira aquele emprego através de uma conhecida da casa de apoio onde morava. Faxineira. Era o que constava em sua carteira de trabalho. Mas nos últimos meses, tinha se tornado muito mais que isso. Tinha se tornado confidente de uma menina de 8 anos. Tinha se tornado a pessoa que fazia aquela casa ter calor humano. Tinha se tornado alguém que não deveria ter se apaixonado pelo patrão. Gabriel Almeida, 37 anos, viúvo há 2, dono de uma das maiores redes hoteleiras do país, pai da pequena Helena. E o homem que, sem querer, tinha roubado o coração de Isabela com sua gentileza silenciosa, seus sorrisos raros, seu jeito atencioso com a filha. Ele não era como os outros ricos que ela já tinha conhecido. Ele a olhava nos olhos quando falava com ela. Agradecia seu trabalho. Perguntava se ela estava bem. Tratava-a como pessoa, não como mobília. E isso a confundia profundamente, porque toda vez que ele entrava na sala, o ar ficava diferente. Toda vez que seus olhos se encontravam, algo elétrico passava entre eles. Toda vez que ele sorria para ela, o coração dela disparava de um jeito que não deveria. Isabela balançou a cabeça, afastando os pensamentos perigosos. Ela era a faxineira. Ele era o milionário. Havia um abismo entre eles que nenhuma ponte poderia atravessar, e ela precisava lembrar disso, sempre. Respirou fundo e voltou para a cozinha. As bandejas com as entradas estavam prontas, canapés sofisticados, camarões ao molho especial, bruschetas com tomate seco, tudo preparado por um buffet caro, claro. Mas era Isabela quem organizava, quem garantia que tudo estava perfeito antes de servir. Ela estava ajeitando as últimas travessas quando sentiu aquela presença familiar. Aquele perfume masculino de madeira e especiarias que sempre a fazia pausar o que estava fazendo. Está tudo lindo, Isabela. Ela se virou. Gabriel estava parado na entrada da cozinha, usando um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros. O cabelo negro estava impecavelmente penteado, mas ela sabia que em algumas horas ele estaria bagunçado, porque ele tinha o hábito de passar a mão pelos fios quando estava pensativo. Conhecia esses pequenos detalhes dele, e isso era perigoso.
Obrigada, senhor Almeida. Ela desviou o olhar, concentrando-se nas travessas. Gabriel, ele corrigiu suavemente, como sempre fazia. Quantas vezes preciso pedir para você me chamar de Gabriel? Desculpe, Gabriel. O nome saiu estranho em seus lábios, íntimo demais, familiar demais. Ele deu alguns passos para dentro da cozinha. Minha mãe chegou de São Paulo esta tarde. Isabela assentiu. Ela sabia. Dona Cecília Almeida. Uma mulher elegante de 60 anos, com um olhar que cortava como vidro. Desde que chegara, tratava Isabela como se ela fosse invisível. Ou pior, como se fosse uma mancha que precisava ser removida. Ela pode ser um pouco difícil. Gabriel continuou, passando a mão pelos cabelos. Lá estava o gesto nervoso que ela conhecia. Mas não ligue para o que ela disser. Você é parte importante desta casa. O coração de Isabela aqueceu e doeu ao mesmo tempo. Eu sei meu lugar, senhor. Gabriel, algo passou pelos olhos dele. Algo que ela não soube interpretar. Mas antes que ele pudesse responder, uma vozinha animada ecoou pelo corredor. Papai, Isa! Helena apareceu correndo na cozinha, um turbilhão de energia em um vestido branco com laço vermelho. Seus cabelos castanhos estavam presos com uma fita da mesma cor, e seus olhos castanhos, tão parecidos com os do pai, brilhavam de empolgação. A menina se jogou nos braços de Isabela, que a pegou automaticamente, girando-a no ar. Helena riu, aquele riso cristalino que sempre fazia o coração de Isabela transbordar. Você está linda, princesa, Isabela disse, ajeitando a fita no cabelo da menina. Você também está linda, Isa. Eu gosto quando você usa esse uniforme azul. Combina com seus olhos. Isabela corou. Seus olhos verdes azulados eram uma das poucas coisas que ela gostava em si mesma. Herança de um pai que nunca conheceu, provavelmente. Helena, deixe Isabela trabalhar, Gabriel disse, mas havia ternura em sua voz. Mas papai, é Natal. A Isa devia estar com a gente, não trabalhando. Helena, está tudo bem. Isabela interrompeu suavemente, baixando a menina no chão. Eu gosto de trabalhar e adoro fazer a ceia de Natal perfeita para vocês. Mas você vai ficar sozinha na cozinha de novo. Helena fez biquinho. Como no Natal passado e no anterior. Isso não é justo, papai. Gabriel trocou um olhar com Isabela. Havia algo ali, algo não dito, algo que fazia o ar entre eles ficar carregado. Helena, a Isabela tem seu trabalho. Ele começou. Então hoje ela não trabalha. A menina cruzou os bracinhos teimosa. É Natal. Na escola a professora disse que no Natal a gente tem que estar com quem a gente ama. E eu amo a Isa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Aquela menina não tinha ideia do que essas palavras significavam para alguém que cresceu sem nunca ouvir um "eu te amo", sem nunca ter família, sem nunca pertencer a lugar nenhum. Eu também te amo, pequena, Isabela sussurrou, ajoelhando-se para ficar na altura de Helena. Mais do que você imagina, mas seu lugar é lá com seu pai e sua avó. Meu lugar é aqui. Não é justo, Helena repetiu, os olhos marejados agora. Você não tem família. O papai me contou. Então a gente é sua família agora. Eu, o papai e até a vovó chata. Helena! Gabriel repreendeu, mas havia um traço de sorriso em seus lábios. Mas é verdade, papai. A vovó é chata. Ela nem deixa a Isa sentar na sala quando ela vem. Isabela levantou-se rapidamente. Helena, não fale assim da sua avó. Ela só tem suas regras. Regras estúpidas, a menina murmurou. Helena Almeida, chega. A voz de Gabriel era firme agora. Vá para o salão. Os convidados estão chegando. Só se a Isa prometer que vai jantar com a gente. Helena, promete, Isa, promete. Isabela olhou para Gabriel pedindo ajuda, mas ele parecia tão perdido quanto ela. Como explicar para uma criança que o mundo tinha regras cruéis, que existiam lugares para cada pessoa, que faxineiras não jantam com milionários? Eu vou pensar, está bem?
Isabela finalmente disse: "É uma promessa?" Helena estendeu o mindinho. Isabela entrelaçou seu mindinho com o da menina, o coração apertado. "É uma promessa." Helena sorriu radiante e saiu correndo de volta para o salão. Gabriel e Isabela ficaram sozinhos na cozinha, o silêncio pesando entre eles. "Você não precisa..." ele começou. "Eu sei." Isabela voltou para as travessas, evitando olhar para ele. "Ela é só uma criança. Não entende como as coisas funcionam. Talvez ela entenda melhor do que nós." Isabela parou, as mãos congeladas sobre uma bandeja. "O que você quer dizer?" Gabriel deu mais alguns passos em direção a ela. Estava tão perto agora que ela podia sentir o calor dele, o cheiro dele. "Quero dizer que às vezes as crianças veem as coisas com mais clareza, sem todos os preconceitos e regras que a sociedade nos impõe." "Gabriel." Ela finalmente o encarou. "Qual é o seu ponto?" Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por uma voz fria vindo da porta. "Gabriel, os convidados estão esperando. E você, moça, deveria estar servindo as entradas, não conversando com o dono da casa." Dona Cecília Almeida estava parada na entrada da cozinha, seu vestido de seda verde esmeralda impecável, um colar de pérolas no pescoço, o cabelo grisalho preso em um coque elegante. Seus olhos, da mesma cor escura que os do filho, eram frios como gelo quando olhavam para Isabela. "Mãe, eu só estava verificando se tudo está em ordem, eu sei. Mas isso não é necessário. Tenho certeza que a moça sabe fazer seu trabalho." O tom era educado, mas o veneno estava lá. "Afinal, é para isso que pagamos, não é?" Isabela baixou a cabeça. "Sim, senhora. Desculpe. Vou levar as entradas agora." Ela pegou a primeira bandeja e saiu da cozinha, sentindo os olhos de Gabriel em suas costas. Sentindo o peso da realidade caindo sobre ela como uma tonelada de tijolos. Aquele era seu lugar, na cozinha, servindo, invisível. E quanto antes ela lembrasse disso, melhor. O salão estava ainda mais cheio agora. Isabela contou rapidamente. Cerca de 20 pessoas. Empresários de terno escuro, mulheres em vestidos de festa, joias brilhando sob a luz do lustre. Conversas sobre negócios, viagens internacionais, investimentos. Um mundo que ela nunca pertenceria. Ela circulou silenciosamente pelo salão, oferecendo as entradas. A maioria nem olhava para ela. Apenas pegavam um canapé da bandeja e voltavam para suas conversas importantes. Ela era um fantasma, útil, mas invisível. Gabriel finalmente investiu em funcionários bem treinados. Uma mulher loira de vestido vermelho comentou alto o suficiente para Isabela ouvir. A outra era tão desajeitada. Isabela apertou os dedos na bandeja, mas manteve o rosto neutro. Continuou servindo. Foi quando ouviu a voz de Dona Cecília no centro do salão, alta e clara. "Atenção todos, quero fazer um anúncio especial." As conversas cessaram. Todos se viraram para a matriarca. "Como sabem, meu filho Gabriel está viúvo há 2 anos. E acredito que já é hora dele seguir em frente, não acham?" Ela sorriu, mas havia algo calculado naquele sorriso. "Por isso tomei a liberdade de convidar uma pessoa muito especial para a nossa ceia de hoje." Isabela sentiu um aperto no peito. Não gostou do tom daquela introdução. "Gostaria de apresentar Marcela Vieira, filha de amigos queridos de São Paulo, formada em administração pela USP, atualmente diretora de marketing de uma das maiores empresas de cosméticos do país e, coincidentemente, colega de faculdade do meu filho." Uma mulher deslumbrante entrou no salão. Cabelos negros longos e lisos, olhos castanhos amendoados, vestido azul marinho que parecia ter sido desenhado especificamente para seu corpo escultural. Ela sorriu e Isabela percebeu que até o sorriso dela era perfeito. Gabriel estava rígido perto da lareira. Isabela podia ver a tensão em seus ombros. "Marcela, querida, venha." Gabriel estava ansioso para revê-la. Cecília praticamente empurrou a mulher em direção ao filho. "Olá, Gabriel."
A voz de Marcela era suave, educada, perfeitamente modulada. Faz tanto tempo. Marcela. Gabriel assentiu, educado, mas distante. É bom te ver. Sua mãe me contou sobre sua esposa. Meus sentimentos. Obrigado. Um silêncio desconfortável se instalou. Cecília rapidamente o preencheu. Marcela, venha conhecer Helena, a neta mais linda do mundo. Isabela observou de longe, enquanto Marcela se abaixava graciosamente para conversar com Helena. A menina estava educada, mas claramente desinteressada. Seus olhos procuravam pelo salão até encontrarem Isabela. E então seu rostinho se iluminou. Antes que Isabela pudesse reagir, Helena já estava correndo em sua direção. Isa! Isa! Você trouxe os canapés de camarão? São meus favoritos! Trouxe sim, princesa. Isabela abaixou a bandeja para que Helena pudesse pegar um. Helena, não incomode a funcionária. A voz de Cecília cortou o momento. E não coma muito agora, a ceia ainda vai demorar. Mas eu tô com fome. Helena, venha aqui. A tia Marcela quer conversar com você. Não quero. Quero ficar com a Isa. Isabela viu o rosto de Cecília ficar vermelho. Helena Almeida, venha aqui agora. Não! O salão inteiro estava olhando agora. Isabela sentiu o pânico subir. Helena, meu amor, vai lá com sua avó. Só se você vier também. Eu não posso, pequena. Eu estou trabalhando. Então para de trabalhar. Helena pegou a mão de Isabela, fazendo a bandeja balançar perigosamente. Vem comigo. Helena, não... Mas já era tarde. A menina puxou Isabela com força e a bandeja desequilibrou. 3 canapés caíram no chão, espatifando-se no mármore branco. O silêncio que se seguiu foi mortal. Isabela sentiu o rosto queimar de humilhação. Rapidamente se abaixou para recolher a sujeira. Me desculpe muito. Vou limpar agora. Claro que vai limpar. A voz de Cecília era gelada. É para isso que está aqui. As lágrimas ardiam nos olhos de Isabela, enquanto ela pegava os canapés do chão com as mãos tremendo. Foi minha culpa. Helena começou a chorar. Eu puxei a Isa. Não briga com ela, vovó. Ninguém está brigando com ninguém, querida. Mas preciso ter uma conversa séria com seu pai sobre manter limites adequados com os funcionários. Cecília olhou diretamente para Gabriel, que estava observando tudo com as mãos cerradas em punhos. Isabela terminou de recolher a bagunça e levantou-se, a cabeça baixa. Com licença. Sua voz saiu rouca. Ela voltou para a cozinha quase correndo, a bandeja vazia tremendo em suas mãos. Assim que a porta se fechou atrás dela, encostou-se na parede e deixou as lágrimas caírem. Estúpida, estúpida, estúpida. Por que ela tinha alimentado aquela fantasia? Por que tinha permitido que Helena se apegasse tanto? Por que tinha deixado seu coração se abrir para aquele homem e aquela menina? Ela não pertencia àquele mundo. Nunca pertenceria. A porta da cozinha se abriu de repente. Isabela rapidamente limpou as lágrimas, esperando ver um dos funcionários do buffet. Mas era Gabriel. Isabela... Estou bem. Ela virou-se para a pia, lavando as mãos vigorosamente. Foi só um acidente. Não vai acontecer de novo. Não é sobre isso. Ele caminhou até ela. É sobre o que minha mãe disse. Ela está certa. Isabela manteve as costas viradas. Eu cruzei limites. Me aproximei demais de Helena. Isso não vai acontecer de novo. Isabela, olha para mim. Não posso. Preciso preparar. Ele tocou seu ombro, gentil, mas firme, virando-a para encará-lo. Seus olhos estavam intensos, cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar. Você não cruzou limite nenhum. Helena te ama. E eu... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. O coração de Isabela estava disparado. Você o quê? Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu novamente. Era Helena, com o rosto vermelho de tanto chorar. Papai, vovó está dizendo que a Isa tem que comer na cozinha, sozinha. Mas é Natal, isso não é justo. Gabriel suspirou, passando a mão pelos cabelos. Helena, nós já conversamos sobre isso. Não, eu quero que a Isa jante com a gente. Ela é minha família. Helena, baixe a voz. Não vou baixar.
A menina estava tendo um ataque de birra completo agora. Você disse que família é quem a gente ama, e eu amo a Isa. Isabela ajoelhou-se na frente da menina, segurando seu rostinho com as duas mãos. Ei, calma. Respira fundo comigo, está bem? Helena soluçou, mas obedeceu, respirando junto com Isabela. Pronto. Melhor? Isabela limpou as lágrimas do rostinho da menina com os polegares. Meu amor, eu sei que você quer que eu jante com vocês, e eu adoraria. Mas a vovó tem razão, eu trabalho aqui, e os funcionários não jantam com a família. Mas por quê? Por que as regras são tão estúpidas? Isabela sorriu tristemente. Às vezes as regras são assim mesmo, não fazem sentido, mas existem. Eu não gosto dessas regras. Eu também não, pequena. Eu também não. Helena abraçou Isabela com força. Eu queria que você fosse minha mãe de verdade. Aí você podia ficar com a gente para sempre. O coração de Isabela se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela olhou para Gabriel por cima da cabeça de Helena e viu a mesma dor refletida em seus olhos. Vamos fazer assim, Isabela disse, afastando-se um pouco para olhar para Helena. Você vai lá, vai jantar com seu pai e sua avó e todos os convidados. Vai ser uma princesa linda e educada. E depois, quando todos forem embora, a gente come rabanada juntas na cozinha. Você, eu e seu pai. Que tal? Helena fungou. Promete? Prometo. Isabela estendeu o mindinho e Helena o entrelaçou com o dela. Tá bem. A menina ainda estava triste, mas mais calma. Mas só porque você prometeu. Boa menina. Agora vai lá. Seu pai vai com você. Gabriel pegou a mão de Helena, mas seus olhos permaneceram em Isabela. Nós vamos conversar depois. Você e eu. Não era um pedido. Era uma promessa. E isso assustou e aqueceu Isabela ao mesmo tempo. Quando eles saíram, Isabela encostou-se novamente na parede, o coração disparado. O que estava acontecendo? O que Gabriel ia querer conversar? E por que, apesar de todo o bom senso gritando para ela manter distância, uma parte dela estava ansiosa por aquela conversa? Ela balançou a cabeça, afastando os pensamentos perigosos. Tinha uma ceia para servir. E depois disso, depois que todos fossem embora, ela precisava ter uma conversa séria consigo mesma sobre manter limites. Porque se não fizesse isso, seu coração seria completamente destruído. E ela não tinha certeza se sobreviveria a isso. A ceia estava sendo servida. Isabela e 2 funcionários do buffet circulavam pela mesa comprida, servindo o peru assado, o tender, as saladas sofisticadas, os acompanhamentos elaborados. O aroma era maravilhoso e Isabela sentiu o estômago roncar. Ela não tinha comido nada desde o café da manhã, mas isso era normal. Ela sempre comia depois, quando todos já tinham terminado. As sobras, sozinha na cozinha. Ela tentou não olhar para a mesa, tentou não reparar em como Marcela estava sentada estrategicamente ao lado de Gabriel, como ela ria de tudo que ele dizia, tocando seu braço casualmente. Como Cecília observava a interação com satisfação óbvia, Helena estava do outro lado de Gabriel, emburrada, empurrando a comida no prato. Helena, coma direito, Cecília repreendeu. Você mal tocou no prato. Não tô com fome. É porque você comeu aqueles canapés na hora errada. Eu avisei. Não é por isso. Helena cruzou os bracinhos. É porque a Isa não tá aqui. Helena, chega! A voz de Gabriel tinha um tom de aviso. Um dos convidados, um homem de bigode grisalho, soltou uma risada. Criança mimada, não? Na minha época a gente comia o que nos davam e agradecia. Na sua época também tinha escravidão, Helena retrucou. Algumas pessoas engasgaram com a bebida. Outras riram, desconfortáveis. Isabela, que estava servindo vinho do outro lado da mesa, teve que morder o lábio para não sorrir. Helena Almeida. Cecília estava vermelha. Peça desculpas ao tio Maurício agora. Não vou, ele é grosseiro. Helena! A menina empurrou o prato e levantou-se da cadeira. Eu não quero mais jantar. Quero ficar com a Isa.
E antes que alguém pudesse impedi-la, Helena correu para Isabela e agarrou sua cintura, enterrando o rosto em seu avental. O salão inteiro ficou em silêncio. Isabela estava congelada, a garrafa de vinho ainda nas mãos. Todos os olhares estavam nela, julgando, criticando, culpando. Isso é ridículo! Cecília jogou o guardanapo na mesa e levantou-se. Gabriel, você precisa fazer alguma coisa sobre essa fixação doentia que sua filha tem por essa funcionária. Ela tem nome, Helena gritou, ainda agarrada lá a Isabela. E eu não tenho fixação, eu amo ela. Amor? Cecília riu, mas não havia humor. Querida, você não sabe o que é amor. Você é uma criança. Eu sei sim, e sei que a vovó é má. Helena, isso é suficiente. Gabriel levantou-se também, a voz firme. Vá para o seu quarto agora. Só se a Isa for comigo. Helena, não! A menina começou a chorar. Eu quero que ela jante com a gente, porque isso é tão difícil de entender, porque todo mundo é tão mau. Isabela ajoelhou-se, colocando a garrafa de vinho no chão cuidadosamente. Helena, meu amor, você está fazendo uma cena. Isso não é bom. Eu não me importo. Eu não quero jantar se você não estiver aqui. Isso é um absurdo, a mulher de vestido vermelho comentou. Criança sem limites. Ela só precisa de disciplina. Outro convidado concordou. Ela precisa de uma mãe, Cecília disse, e havia veneno em sua voz. Uma figura materna adequada, não uma empregada que não sabe seu lugar. Isabela sentiu como se tivesse levado um tapa. As palavras doeram mais do que deveriam. Cuidado com o que diz sobre Isabela. A voz de Gabriel cortou o salão como um chicote. Ele estava de pé, os olhos fixos na mãe, o corpo rígido de raiva contida. Gabriel, alguém precisa dizer não. Alguém não precisa. Ele caminhou até onde Isabela e Helena estavam. Helena, levante-se. A menina obedeceu, soluçando. Gabriel pegou a mão da filha. Então, para choque de todos, pegou também a mão de Isabela. Gabriel, o que você está fazendo? Cecília perguntou, a voz subindo uma oitava. Algo que deveria ter feito desde o começo. Ele olhou para Isabela, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela parar. Isabela vai jantar conosco. O salão explodiu em murmúrios. Você perdeu o juízo? Cecília estava quase gritando agora. Não, eu encontrei. Ele guiou Isabela e Helena até a mesa. Sente-se aqui, ao meu lado. Isabela estava em choque. Gabriel, eu não posso. Pode, e vai. Ele puxou a cadeira vazia ao lado da sua. Por favor. As lágrimas queimavam nos olhos de Isabela. Todos estavam olhando, julgando. A humilhação era palpável no ar. Gabriel, pense no que está fazendo, Marcela disse suavemente. Sua reputação... Minha reputação sobreviveu a coisa pior. Vai sobreviver a isso também. Isso é vergonhoso, Cecília sibilou. Uma empregada à mesa. O que as pessoas vão pensar? Não me importo com o que as pessoas vão pensar. Gabriel olhou ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada convidado. Isabela trabalha nesta casa há 6 meses. Nestes 6 meses, ela fez mais por minha filha do que metade das pessoas nesta mesa fizeram em anos. Ela é gentil, dedicada e a única pessoa além de mim que realmente se importa com Helena. Gabriel, Cecília tentou interromper. Não terminei. Sua voz estava mais alta agora. Minha filha pediu uma coisa simples. Ela quer que Isabela jante conosco no Natal. E eu vou honrar esse pedido. Se alguém aqui tem problema com isso, a porta está aberta. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Maurício, o homem de bigode, levantou-se lentamente. Gabriel, com todo respeito, você está cometendo um erro. Deixar essa mulher sentar conosco é inadequado. Inadequado? Gabriel riu, mas não havia humor. Sabe o que é inadequado? Tratar outro ser humano como se fosse menos que você só porque trabalha para você. Ignorar a existência de alguém que mantém sua casa funcionando. Julgar o caráter de alguém baseado em sua profissão. É diferente. Não é. E se você não consegue ver isso, então não precisa ficar. Maurício olhou ao redor, esperando apoio.
Alguns convidados desviaram o olhar. A mulher de vestido vermelho se levantou também. Eu acho melhor irmos. Obrigada pelo jantar, Gabriel. Um por um. 5 dos 20 convidados se levantaram e saíram, murmurando desculpas ou simplesmente saindo em silêncio. Cecília estava pálida de raiva. Gabriel, você acabou de arruinar seu Natal. Não, eu finalmente fiz algo certo. Ele olhou para Isabela, que ainda estava de pé, tremendo, lágrimas escorrendo silenciosamente. Por favor, sente-se. Com as mãos tremendo, Isabela sentou-se na cadeira. Helena imediatamente se aninhou ao seu lado, segurando sua mão por baixo da mesa. Os convidados que ficaram, cerca de 15 pessoas, estavam em silêncio desconfortável. Até que um senhor mais velho, de cabelos completamente brancos, ergueu sua taça. Um brinde, ele disse com voz firme. Ao Gabriel por ter coragem de fazer o que é certo, e à senhorita Isabela, que claramente é uma pessoa especial para ter conquistado o amor desta criança linda. Lentamente, outros ergueram suas taças. Não todos. Cecília e Marcela permaneceram com as taças na mesa. Mas a maioria brindou. A Isabela. Algumas vozes ecoaram. Isabela não conseguia parar de chorar. Mas agora eram lágrimas diferentes. Não de humilhação. De algo que ela não sabia nomear. Gabriel se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Você está bem? Ela assentiu, incapaz de falar. Ótimo, porque você merece estar aqui. Mais do que metade dessas pessoas. O jantar continuou em um clima estranho. Alguns convidados tentavam manter conversas leves. Outros comiam em silêncio. Helena estava radiante, conversando animadamente com Isabela sobre a escola, sobre os presentes que queria ganhar, sobre tudo e nada. Isabela mal tocou na comida. Seu estômago estava revirado, mas pela primeira vez na vida, ela estava sentada em uma mesa de Natal. Não servindo, não na cozinha, mas sentada, como uma pessoa, como alguém que importava. E ao seu lado, Gabriel ocasionalmente olhava para ela com algo em seus olhos que fazia seu coração disparar. Algo tinha mudado naquela noite. Algo grande. E Isabela não sabia se estava pronta para lidar com isso. E aí, o que você está achando até agora? Deixe seu comentário porque o melhor ainda está por vir. Essa história está só começando. O jantar terminou em um silêncio tenso. Os convidados que ficaram se despediram educadamente, mas havia constrangimento no ar. Marcela foi uma das últimas a sair, não sem antes dar um olhar longo para Gabriel. Feliz Natal, Gabriel, ela disse suavemente. Espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei. Feliz Natal, Marcela. Quando a porta se fechou atrás da última pessoa, o silêncio na mansão era ensurdecedor. Helena tinha adormecido no sofá da sala, exausta da montanha-russa emocional da noite. Isabela estava na cozinha, lavando os pratos freneticamente. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou uma taça. Isabela. Ela se virou. Gabriel estava parado na entrada da cozinha, ainda usando o terno, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Seus cabelos estavam bagunçados. Ele tinha passado a mão por eles tantas vezes durante o jantar que ficaram assim. Eu vou terminar de limpar e depois vou embora, ela disse rapidamente. Eu sei que causamos uma confusão enorme. Você não devia ter feito aquilo. Sua mãe está furiosa, você perdeu amigos, sua reputação... Isabela, para. Ele caminhou até ela. Para de falar. Ela fechou a boca, mas as lágrimas começaram a cair novamente. Desculpa por tudo. Eu devia ter mantido distância de Helena. Devia ter sido mais profissional. Devia ter... Para de se desculpar por existir. Sua voz era suave, mas firme. Ele levantou as mãos e, gentilmente, segurou o rosto dela. Você não fez nada de errado. Nada. Mas sua mãe... Minha mãe está presa em conceitos ultrapassados. Isso é problema dela, não seu. Mas as pessoas, que se danem as pessoas. Seus polegares limparam as lágrimas do rosto dela. Isabela, você sabe por que eu fiz aquilo hoje?
Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque estou cansado. Cansado de viver de acordo com as expectativas dos outros. Cansado de deixar minha mãe ditar como devo viver. Cansado de fingir. Ele respirou fundo. E por quê? Porque não consigo mais fingir que você é apenas a faxineira. O coração de Isabela parou. O que você quer dizer? Você sabe o que eu quero dizer. Seus olhos escuros estavam intensos, quase desesperados. Nos últimos 6 meses, você se tornou muito mais do que uma funcionária nesta casa. Você se tornou essencial para Helena e para mim. Gabriel, você não pode... Não posso o quê? Sentir o que sinto? É tarde demais para isso, Isabela. Já sinto há meses. As lágrimas dela caíam livremente agora. Isso é loucura. Você é meu patrão. Você é rico, eu sou pobre. Você tem uma vida inteira, eu não tenho nada. Você tem tudo. Ele a puxou para mais perto. Você tem bondade, tem empatia, tem força. Você sobreviveu a uma infância no orfanato, trabalhou desde os 15 anos e ainda assim manteve um coração puro. Você é mais rica em caráter do que qualquer pessoa naquele jantar hoje. Gabriel, ela estava soluçando agora. Isso não vai dar certo. Seu mundo e o meu... Não existe seu mundo e meu mundo. Existe apenas mundo. E eu quero compartilhá-lo com você. As pessoas vão falar. Vão dizer que sou interesseira, que estou me aproveitando. Deixa falar. Ele encostou a testa na dela. Isabela, eu fiquei 2 anos sozinho depois que minha esposa morreu. 2 anos em que cada dia era só sobreviver para Helena. Mas eu não estava vivendo. Estava apenas existindo. E então você chegou, com seus olhos verdes que parecem o mar, com seu sorriso tímido que ilumina o ambiente, com sua risada rara que eu me peguei fazendo coisas bobas só para ouvir. Você fazia isso? Ela perguntou, a voz rouca. Fazia. Faço. Isabela, eu me apaixonei por você. Não planejei. Não queria. Mas aconteceu. E não consigo mais fingir que não aconteceu. O coração dela estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu também. Você também o quê? Me apaixonei por você. As palavras saíram em um sussurro, mas ele ouviu. Claro que ouviu. Um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Aquele sorriso raro que ela adorava. Repete isso. Eu me apaixonei por você, Gabriel Almeida, por você e por sua filha. Isso me aterroriza, porque eu sei que vou me machucar. Sei que isso vai acabar mal. Sei que... Ele a beijou, suave no começo, hesitante, como se estivesse pedindo permissão. Mas quando ela respondeu, quando seus lábios se abriram sob os dele, o beijo se aprofundou. Tornou-se urgente, desesperado, cheio de meses de desejo reprimido. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso vai acabar bem. Gabriel sussurrou contra seus lábios. Eu prometo. Vai ser difícil, vai ter obstáculos, mas vai acabar bem. Como você pode ter tanta certeza? Porque vou lutar por isso, por você, por nós. Ele a beijou novamente, mais suave dessa vez. Fica comigo, Isabela, não como minha funcionária, como a mulher que eu amo. Isabela sentiu como se estivesse sonhando, como se fosse acordar a qualquer momento e descobrir que nada daquilo era real. Mas era. Os lábios dele nos dela eram reais. As mãos dele em sua cintura eram reais. O amor em seus olhos era real. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também. Mas vamos ter medo juntos, está bem? Ela assentiu, incapaz de falar, e o beijou novamente, derramando em cada toque tudo que não conseguia dizer com palavras. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se beijando na cozinha, o mundo lá fora temporariamente esquecido. Até que ouviram uma vozinha vindo da sala. Papai? Eles se separaram rapidamente, ambos corando como adolescentes pegos no flagra. Helena apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. O que vocês estão fazendo? Eu estava agradecendo a Isabela por tudo, Gabriel disse claramente, improvisando. Helena olhou entre os dois, seus olhos ainda inchados de sono.
E então, lentamente, um sorriso se espalhou em seu rosto. Vocês estavam se beijando? Helena, Gabriel começou. Estavam sim, eu vi. A menina pulou de empolgação. Vocês gostam um do outro. Helena, é complicado. Não, é simples. Ela correu e abraçou as pernas de ambos. Agora a Isa pode ser minha mãe de verdade, como eu sempre quis. Gabriel e Isabela trocaram um olhar. Havia medo ali, mas também havia esperança. E amor, tanto amor. Vamos devagar, está bem, pequena? Gabriel ajoelhou-se para ficar na altura da filha. Eu e Isabela, nós gostamos um do outro, muito, mas isso não significa que... Significa que ela vai ficar com a gente para sempre. Helena tinha certeza absoluta em sua voz. Isabela também se ajoelhou. Meu amor, não é tão simples assim. As pessoas vão falar. Sua avó não vai gostar. E eu não quero causar problemas para vocês. Você não causa problemas. Você faz a gente feliz. Helena olhou para o pai. Ela faz a gente feliz, não faz, papai? Gabriel olhou para Isabela e havia tanta emoção em seus olhos que ela quase esqueceu de respirar. Faz, muito. Então ela fica. Helena decidiu como se fosse simples assim. E talvez fosse. Talvez, por trás de toda a complicação do mundo adulto, das regras sociais e das expectativas, fosse realmente simples assim. Amor. Era só sobre amor. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Cecília ficou hospedada em um hotel e se recusava a voltar para a mansão enquanto aquela mulher ainda estivesse lá. Gabriel tentou conversar com ela diversas vezes, mas ela desligava o telefone na cara dele. As notícias sobre o escândalo do Natal se espalharam pelos círculos sociais. Algumas pessoas ligavam para Gabriel desaprovando. Outras, surpreendentemente, apoiavam. Já era a hora de alguém nesse círculo de hipócritas fazer algo genuíno, um de seus amigos de faculdade disse. Isabela continuou trabalhando na mansão, mas tudo era diferente agora. Gabriel não escondia mais seus sentimentos. Roubava beijos na cozinha, segurava sua mão quando Helena não estava olhando. Olhava para ela com aquele olhar que a fazia derreter. Mas não era fácil. Isabela ainda acordava no meio da noite, ansiosa. Ainda se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Ainda tinha medo de que tudo desmoronasse. Foi numa dessas noites, uma semana depois do Natal, que ela não conseguiu dormir. Levantou-se do pequeno quarto que Gabriel insistira que ela ocupasse na mansão, não mais o quarto de funcionários, mas um quarto de hóspedes, e desceu para a cozinha para fazer um chá. Encontrou Gabriel já lá, olhando pela janela, uma caneca de café nas mãos. Também não consegue dormir? Ela perguntou suavemente. Ele virou-se e sorriu, pensando demais. Sobre? Sobre como vamos fazer isso funcionar. Ele colocou a caneca no balcão. Isabela, eu sei que é difícil. Sei que você tem medo. Eu tenho muito medo. Ela caminhou até ele. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que você acorde um dia e perceba que cometeu um erro. Medo de que Helena sofra por causa disso. Helena está mais feliz do que esteve em anos. E você... Ele segurou o rosto dela. Você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita. Não sou. Para mim é. Para Helena é. Ele a beijou suavemente. Isa, eu quero fazer isso certo. Quero que você não seja mais minha funcionária. Quero que seja minha namorada. Oficialmente. Quero poder te levar para jantar, te apresentar como a mulher que estou namorando, não esconder mais nada. O coração dela acelerou. E sua mãe? Vai ter que aceitar, ou vai perder o filho e a neta. Já deixei isso claro para ela. Gabriel, eu não quero que você perca sua família por minha causa. Você é minha família agora. Ele a puxou para seus braços. Você e Helena. Vocês duas são minha família. Isabela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Eu te amo. Ela sussurrou. Mesmo com todo o medo, eu te amo. Eu também te amo. E vamos fazer dar certo. Juntos. Eles ficaram assim, abraçados na cozinha iluminada apenas pela luz da lua, fazendo promessas silenciosas um para o outro. O caminho à frente seria difícil.
mas eles tinham amor. E amor, Isabela estava aprendendo, era mais forte do que qualquer preconceito ou barreira social. Amor era revolucionário, e eles iam lutar por ele. 2 semanas se passaram desde aquela conversa na cozinha. Gabriel cumpriu sua promessa. Levou Isabela para jantar em restaurantes elegantes, apresentou-a como sua namorada para amigos próximos e não escondeu mais o relacionamento. As reações foram mistas, alguns apoiaram, outros julgaram, mas Gabriel não vacilou. Ele segurava a mão de Isabela em público, a beijava na frente de quem quisesse ver e deixava claro que ela não era uma fase ou um capricho. Helena estava radiante. Chamava Isabela de quase mãe e já tinha começado a planejar como seria quando elas fossem oficialmente família. Mas havia uma nuvem escura sobre toda essa felicidade. Cecília. A matriarca se recusava a falar com o filho, não atendia ligações, não respondia mensagens. E embora Gabriel dissesse que não se importava, Isabela via a dor em seus olhos, via como ele olhava para o telefone, esperando que a mãe ligasse. Via como ele suspirava quando passavam em frente à casa onde ela estava hospedada em São Paulo. Isabela sabia que precisava fazer algo. Por mais que Cecília a odiasse, por mais que a mulher nunca fosse aceitá-la completamente, ela não podia ser a razão pela qual Gabriel perdia a mãe. Foi assim que, numa quinta-feira chuvosa de janeiro, Isabela pegou um ônibus para São Paulo sem avisar Gabriel. Tinha apenas o endereço da casa onde Cecília estava, a casa de uma prima dela, e uma coragem trêmula que ameaçava desaparecer a cada quarteirão. Quando tocou a campainha da casa elegante em um bairro nobre de São Paulo, quase desistiu e saiu correndo. Mas a porta se abriu antes que ela pudesse fugir. Uma mulher de meia idade, parecida com Cecília, mas com um rosto mais gentil, atendeu. Sim, eu vim falar com Dona Cecília. Meu nome é Isabela Santos. O reconhecimento passou pelo rosto da mulher. Ah, você é a moça. Sim, eu sou a moça. Isabela ergueu o queixo, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Sei que ela não quer me ver, mas preciso falar com ela. Por favor. A mulher hesitou, então suspirou. Entre, mas não posso garantir que ela vai te receber bem. Eu sei. Isabela foi guiada até uma sala de estar elegante, onde Cecília estava sentada em uma poltrona, lendo uma revista de decoração. Quando viu Isabela, seu rosto se fechou imediatamente. O que você está fazendo aqui? A voz era gelada. Vim falar com a senhora. Não tenho nada para falar com você, mas eu tenho algo para falar com a senhora. Isabela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. A senhora pode me odiar, pode achar que não sou boa o suficiente para seu filho, e talvez tenha razão. Mas uma coisa eu sei, eu amo Gabriel, e eu amo Helena, mais do que qualquer coisa na minha vida. Cecília colocou a revista de lado, os olhos estreitados. Amor não paga contas, amor não mantém reputação, amor sustentou seu filho nos 2 anos mais difíceis da vida dele. Isabela interrompeu, sua voz firme agora. Amor fez ele levantar da cama todos os dias, depois que a esposa morreu. Amor fez ele ser pai para Helena quando mal conseguia ser ele mesmo. E agora, amor está fazendo ele feliz novamente. Ele está sorrindo, senhora Cecília. De verdade. Quando foi a última vez que viu seu filho sorrir de verdade? Cecília ficou em silêncio. Eu sei que não sou o que a senhora imaginou para ele. Sei que não tenho dinheiro, não tenho família importante, não tenho educação formal, mas tenho coração. E esse coração pertence a Gabriel e Helena. Completamente. Você é muito jovem para entender. Eu tenho 30 anos. Já vivi mais do que muita gente de 50. Cresci em orfanato, senhora. Sei o que é não ter nada. Sei o que é fome. Sei o que é solidão. Sei o que é ter que lutar por cada migalha de dignidade neste mundo cruel. As lágrimas começaram a cair, mas Isabela não as limpou.
E justamente por saber disso tudo, eu sei o valor do que Gabriel me ofereceu. Não o dinheiro, não a casa, mas o respeito, a dignidade, o amor. E eu vou honrar isso todos os dias da minha vida. Cecília estava olhando para ela agora, realmente olhando pela primeira vez. Eu não vim aqui pedir sua aprovação. Isabela continuou. Vim pedir que não puna seu filho por me escolher. Ele precisa da senhora. Helena precisa da avó. E eu prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para torná-los felizes. Vou estudar, vou melhorar, vou aprender a pertencer ao mundo deles. Mas não vou desistir de Gabriel. E não vou deixar que ele perca a mãe por minha causa. O silêncio que se seguiu foi longo. Cecília limpou algo do canto do olho. Uma lágrima? Impossível saber. Finalmente ela falou, a voz mais suave do que Isabela jamais tinha ouvido. Você o ama mesmo, não é? Com cada fibra do meu ser. E Helena? Ela é a filha que nunca pensei que teria, e eu faria qualquer coisa por ela. Cecília suspirou profundamente. Sente-se. Isabela obedeceu, surpresa. Eu perdi meu marido há 10 anos. Cecília começou, olhando para as mãos. Gabriel é meu único filho. Ele sempre foi um bom menino. Responsável, dedicado. Quando ele se casou com Amanda, eu não aprovei no começo. Achei que ela era fútil, superficial, mas com o tempo aprendi a respeitá-la. E quando ela morreu, a voz dela quebrou. Quando ela morreu, eu vi meu filho se despedaçar. Vi ele virar uma casca do que era. E tudo o que eu queria era protegê-lo. Protegê-lo de mais dor, mais sofrimento. Isabela ouviu em silêncio. Quando vi que ele estava se apaixonando por você, entrei em pânico. Pensei que você fosse se aproveitar dele. Pensei que fosse mais uma oportunista querendo a fortuna da família. Pensei... Ela olhou para Isabela. Mas eu estava errada. Senhora, deixe-me terminar. Cecília ergueu a mão. Eu estava errada, porque não vi o que era óbvio. Não vi que meu neto sorri mais quando você está por perto. Não vi que meu filho tem luz nos olhos novamente. Não vi, porque estava cega pelos meus próprios preconceitos. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabela agora. Eu não sei se consigo aceitar isso completamente, Cecília admitiu. Não sei se consigo olhar para você e não ver a faxineira. Mas, ela respirou fundo, mas posso tentar. Por Gabriel, por Helena, posso tentar. É tudo o que estou pedindo, Isabela sussurrou. Uma chance. Cecília assentiu lentamente. Então vamos fazer um acordo. Você vai provar que não está com meu filho pelo dinheiro. Vai continuar trabalhando, estudar, construir algo por você mesma. E eu vou tentar ser menos julgadora. Eu aceito. Isabela estendeu a mão. Cecília olhou para a mão estendida por um longo momento. Então, surpreendentemente, a apertou. Não era perdão completo. Não era aceitação total. Mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo que precisamos. Quando Isabela voltou para a mansão naquela noite, exausta, mas esperançosa, encontrou Gabriel andando nervosamente pela sala. Onde você estava? Ele correu até ela assim que a viu. Eu estava ficando louco. Liguei 1000 vezes, você não atendia. Fui ver sua mãe. Gabriel congelou. Você fez o quê? Fui ver sua mãe. Precisava conversar com ela. Isabela, você não precisa. Precisava sim. Ela segurou o rosto dele. Gabriel, você precisa de sua mãe. E eu não vou ser a razão pela qual você perde ela. Então conversei com ela e... ela vai tentar. Ela disse que vai tentar aceitar. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Ela disse isso? Disse. Não vai ser fácil. Vai demorar, mas ela vai tentar. Ele a puxou para um abraço tão apertado que Isabela mal conseguia respirar. Eu te amo. Deus, eu te amo tanto. Eu também te amo. Eles ficaram ali, abraçados, até que Helena desceu as escadas correndo, ainda de pijama. A vovó ligou! Ela gritou animada. Ela disse que vem jantar amanhã. E ela pediu para eu dizer para a Isa que ela pode ficar também. Gabriel e Isabela trocaram um olhar de surpresa e esperança.
Ela disse isso? Gabriel perguntou. Disse. E sabe o que mais? Ela disse, por favor, diga a Isabela que estou tentando. Foi exatamente isso que ela disse. Isabela sentiu as lágrimas voltarem. Cecília estava realmente tentando. Naquela noite, depois que Helena voltou para a cama, Gabriel e Isabela sentaram no sofá, abraçados, olhando para a lareira acesa. Acho que vamos conseguir, ele sussurrou. Vamos, juntos. Ele a beijou, suave e prolongado. E naquele beijo havia promessa de futuro, de família, de para sempre. 3 meses se passaram. Cecília voltou para a mansão e, embora ainda tivesse seus momentos de frieza, estava tentando. Jantava com eles regularmente, conversava civilmente com Isabela e até chegou a elogiá-la uma vez pela comida que tinha preparado. Isabela tinha se matriculado em um curso noturno de administração. Gabriel insistiu em pagar e, embora ela tenha resistido no começo, acabou aceitando. Ela ainda trabalhava na mansão, mas agora como gerente da casa, coordenando os outros funcionários, e não mais como faxineira. Helena estava prosperando. Suas notas na escola melhoraram. Ela estava mais feliz, mais falante. E sempre que apresentava Isabela para alguém, dizia com orgulho, essa é a Isa, a namorada do meu pai, e um dia ela vai ser minha mãe de verdade. E Isabela? Isabela estava aprendendo a acreditar em contos de fadas. Estava aprendendo que amor realmente pode superar barreiras. Estava aprendendo que ela merecia ser feliz. Foi numa noite de abril, 6 meses depois daquele Natal que mudou tudo, que Gabriel a surpreendeu. Ele tinha dito que iam jantar fora, em um restaurante novo, mas em vez disso, levou-a para a cobertura de um de seus hotéis. A terraça estava decorada com velas, flores e uma mesa posta para 2. Gabriel, o que é isso? Isabela perguntou maravilhada. Isso é eu sendo romântico. Ele sorriu nervoso. Espero que esteja funcionando. Está, muito. Eles jantaram sob as estrelas, conversando sobre tudo e nada. Então, quando a sobremesa chegou, Gabriel se levantou. Isabela, tem algo que quero te dizer. Estou ouvindo. Ele caminhou até ela e, para seu choque completo, se ajoelhou. Gabriel, deixa eu falar primeiro. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Isabela Santos, nestes últimos 6 meses, você transformou minha vida. Transformou a vida de Helena. Você trouxe luz para uma casa que estava na escuridão. Trouxe amor onde havia apenas sobrevivência. E eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. As lágrimas já estavam caindo pelo rosto de Isabela. Eu sei que é rápido, sei que as pessoas vão falar, sei que é uma loucura, mas quando você sabe, você sabe. E eu sei que quero passar o resto da minha vida acordando ao seu lado, criando Helena junto com você, construindo uma família com você. Ele abriu a caixinha revelando um anel simples, mas lindo, com um diamante solitário. Casa comigo, Isabela. Não porque eu sou rico ou porque posso te dar uma vida confortável, mas porque eu te amo, porque você é a mulher mais corajosa, mais forte, mais incrível que já conheci. Casa comigo? Isabela estava soluçando agora. Sim, sim, 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo apaixonado. E quando se separaram, havia fogos de artifício estourando no céu. Literalmente. Você planejou fogos de artifício? Ela riu entre lágrimas. Helena insistiu. Ela disse que todo pedido de casamento de conto de fadas precisa ter fogos de artifício. Helena sabia? Claro. Eu pedi a permissão dela primeiro. Perguntei se ela aceitaria você como mãe dela. E sabe o que ela disse? O quê? Que estava esperando por isso há meses. Isabela riu, chorando ao mesmo tempo. Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês dois. E nós te amamos. Para sempre. Eles ficaram ali, abraçados, assistindo aos fogos de artifício, sabendo que sua história estava apenas começando. Uma história que começou com uma pequena menina insistindo que a faxineira jantasse com eles no Natal.
Uma história que desafiou todas as regras. Uma história de amor verdadeiro. Um ano depois, Isabela estava na frente do espelho, usando um vestido de noiva simples, mas lindo. Seus cabelos estavam soltos em ondas suaves, uma tiara delicada prendendo o véu. Ela mal conseguia acreditar que aquilo era real. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. "Entra!" Cecília entrou, elegante em um vestido rosa claro. Ela parou ao ver Isabela e algo passou por seus olhos. "Você está linda." "Obrigada." Isabela sorriu nervosamente. Cecília se aproximou, tirando algo da bolsa. "Quero que use isso." Era um colar de pérolas, claramente antigo e valioso. "Foi da minha mãe. Ela me deu no dia do meu casamento. E eu dei para Amanda no dia do casamento dela com Gabriel." Isabela arregalou os olhos. "Dona Cecília, eu não posso." "Pode e vai." Cecília colocou o colar no pescoço de Isabela com mãos surpreendentemente gentis. "Você é parte da família agora, oficialmente. E eu peço desculpas por tudo, por ter julgado você, por ter sido cruel. Você provou ser uma mulher extraordinária, melhor do que eu poderia ter imaginado." Lágrimas encheram os olhos de Isabela. "Isso significa muito para mim. E você significa muito para meu filho e para minha neta. E para mim também." Cecília limpou uma lágrima do próprio rosto. "Bem-vinda à família, Isabela." Elas se abraçaram, um abraço de verdade pela primeira vez. Quando Isabela caminhou até o altar alguns minutos depois, com Helena como daminha segurando sua cauda, ela olhou para Gabriel esperando por ela. Ele estava lindo em seu smoking, mas o que importava era o olhar em seus olhos, um olhar de amor puro, incondicional. Quando ela chegou ao altar, ele sussurrou: "Você é a mulher mais linda que já vi, e você é o amor da minha vida." A cerimônia foi simples, mas linda. Íntima, apenas família próxima e amigos queridos. E quando o celebrante disse: "Pode beijar a noiva", Gabriel a puxou para um beijo que recebeu aplausos e alguns assobios. Helena pulava de empolgação. Agora a Isa é minha mãe de verdade. E era, oficialmente. Isabela tinha adotado Helena no mês anterior, e agora legalmente e no coração ela era mãe. A recepção foi na mansão, o mesmo lugar onde tudo começou. E quando chegou a hora do discurso, Gabriel se levantou, taça na mão. "Há um ano, no Natal, minha filha fez algo aparentemente simples. Ela convidou Isabela para jantar conosco, e aquele simples ato mudou tudo, mudou nossa família, mudou nossa vida, mudou meu coração." Ele olhou para Isabela. "Então, um brinde a Helena, por ter a coragem que os adultos não tinham. A minha mãe, por ter aprendido que amor não conhece barreiras sociais. E a minha esposa, Isabela, que me ensinou que contos de fadas existem. Eles só não vêm da forma que esperamos." "Ah, Isabela!" Todos brindaram. E naquela noite, dançando com o marido, sob as luzes da mansão, com Helena dormindo no colo de Cecília, em um sofá próximo, Isabela finalmente entendeu. Ela tinha família, tinha um lar, tinha amor. E tudo começou porque uma menina de 8 anos se recusou a aceitar a injustiça. Tudo começou porque um homem teve coragem de desafiar o mundo por amor. E tudo se concretizou porque ela, Isabela, teve coragem de acreditar que merecia ser feliz. 5 anos depois, Isabela estava na cozinha da mansão, a mesma cozinha onde tudo começou, preparando o café da manhã. Mas agora era diferente. Ela não estava lá como funcionária, estava lá como dona da casa. Helena, agora com 13 anos, entrou correndo. Mãe, o resultado saiu. Passei em primeiro lugar no teste de admissão." "Meu amor, que orgulho." Isabela a abraçou apertado. Gabriel entrou logo atrás, carregando uma criança de 3 anos nos braços. Miguel, filho de Gabriel e Isabela. "O que está acontecendo?" "Helena passou em primeiro lugar. Sabia que minha princesa conseguiria."
Gabriel colocou Miguel no chão para abraçar a filha mais velha. Miguel correu para Isabela. Mamãe, fome! Já vai, meu amor. Ela pegou o menino no colo, beijando sua bochecha gordinha. Um barulho na porta os interrompeu. Era Cecília, que agora visitava a mansão quase todos os dias. Cheguei! Onde estão meus netos favoritos? Vovó! Miguel correu para ela. Vovó, eu passei em primeiro, Helena anunciou orgulhosa. Claro que passou. Você é uma Almeida. Cecília abraçou a neta e então olhou para Isabela com um sorriso genuíno. Bom dia, Isabela. Fez daqueles seus croissants maravilhosos? Fiz. E seu café preferido? Você me conhece tão bem. Cecília se sentou à mesa e Isabela serviu o café. A cena era comum agora, familiar, calorosa. Enquanto todos tomavam café da manhã, rindo e conversando, Isabela olhou ao redor, para o marido que a amava, para a filha que a escolheu antes mesmo de ela se casar com Gabriel, para o filho que era a extensão do amor dela com Gabriel, para a sogra que tinha se tornado quase uma mãe, e percebeu, isso era mais do que ela jamais sonhou ter. Isso era lar, isso era família, isso era amor. E tudo começou em uma ceia de Natal, quando uma menina de 8 anos puxou a mão de uma faxineira e disse: Você vai sentar com a gente. Às vezes, os finais felizes não vêm como esperamos, mas quando vêm, são mais bonitos do que qualquer conto de fadas. E você, essa história tocou seu coração? Você acredita que o amor pode superar todas as barreiras, que não importa de onde viemos, mas quem somos? Isabela provou que dignidade não tem preço, que caráter vale mais que qualquer fortuna. E que quando o amor é verdadeiro, ele transforma não apenas 2 pessoas, mas todos ao redor. Quantas Isabelas existem no mundo sendo invisíveis, trabalhando duro, merecendo respeito, mas não recebendo? Quantas vezes nós mesmos tratamos alguém como invisível só porque essa pessoa nos serve? Essa história é um lembrete. Todas as pessoas merecem dignidade. Todas as pessoas merecem ser vistas. E o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de classe, nem de dinheiro, nem de status social. Se essa história te emocionou, se ela te fez refletir, se ela te fez acreditar em contos de fadas de novo, deixe seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, o que você teria feito se estivesse no lugar de Helena, ou de Gabriel, ou até de Cecília? E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão tocar seu coração e fazer você acreditar que o amor sempre vence, sempre. Aperte o sininho para não perder nenhuma história nova. E clique no próximo vídeo recomendado. Temos mais histórias incríveis esperando por você. Até a próxima. E lembre-se, trate todo mundo com respeito e dignidade. Você nunca sabe quando um simples gesto de bondade pode mudar uma vida inteira. Um abraço e até breve.